Olá, seja bem-vindo ao primeiro bônus. Nesse primeiro bônus eu quero te dar algumas dicas para que você saia bem aí em uma entrevista, seja ela qual for, entrevista de emprego. Este foco é para que você saia bem em uma entrevista com a diretora. Então, vamos entrar nas dicas. Eu quero te dizer que isso é algo que não é nada fora da realidade, tá certo? Todos os grandes oradores, aquelas pessoas que falam bem em público, eles passaram pelo período de medo. Isso é uma consequência do medo. O medo de falar em público é uma consequência aí que todos nós temos. Uma dos grandes medos da humanidade é falar em público ou simplesmente em uma entrevista, seja ela de emprego, seja ela de qual área for. O medo das pessoas, o grande medo das pessoas, os dois grandes medos das pessoas, uma é morrer, a outra é falar em público. Muitas pessoas têm ainda mais medo de falar em público do que de morrer. Então, uma pessoa que não tem uma boa desenvoltura, ela não é um excluído da sociedade. Não. Mas como que as pessoas vão vencer esta barreira do medo de falar em público, a dificuldade de se expressar bem? Isso a pessoa vai ter que adquirir ao longo do cotidiano. Então tem algumas estratégias que pode melhorar, algumas estratégias que pode facilitar aí o alcance mais rápido de você se pronunciar melhor, onde as pessoas vão captar aquilo que você está tentando passar para elas, tá certo? E quais são as dicas? A dica é: nós devemos estar sempre conversando com as pessoas. No cotidiano mesmo nós podemos aprender essas maneiras de desenvolver a fala e destravar a língua. Porque às vezes, para algumas palavras, por nós não conhecermos, a nossa língua é travada e nós não conseguimos falar normalmente uma linguagem formal. Para quem quer entrar na sociedade, para quem quer chegar até pessoas da alta da sociedade, pois uma diretora é considerada uma pessoa da classe média na sociedade. E você praticando essas estratégias, você pode chegar em qualquer lugar. Você pode conversar com um advogado, você pode conversar com um dentista, você pode conversar com um médico, você pode conversar com diversas pessoas. E sempre é bom você aproveitar isso. Quando você, por exemplo, quando eu vou no meu dentista, eu sempre procuro conversar com ele, aquilo que eu não conheço. A gente tem mais facilidade de falar bem aquilo que a gente conhece, mas é sempre bacana você fazer pergunta para a pessoa. Por exemplo, o meu dentista, eu vou lá, ele me atende, eu tenho alguma curiosidade, eu pergunto para ele, eu pergunto como faz, por que acontece isso, por que muitas vezes disso, tá certo? Então é um campo, um lugar, o dentista meu é um lugar onde eu posso adquirir conhecimento e eu estar praticando a minha fala e a minha oratória. Então as estratégias é essa, a gente sempre ser curioso, querer aprender. Nós devemos ler bastante, tá certo? Ler revistas, jornais, tem os famosos travas-línguas que são as palavras bem emendadas uma na outra ali, que pode te embananar. Eu até tenho algumas aqui, vou ler para você e vou disponibilizar para que você teste aí na sua casa, tá certo? Então, a primeira estratégia: aproveite aí as pessoas que você tem contato. Dentista, pode ser um policial, pode ser um médico, um doutor, um farmacêutico. Uma estratégia muito bacana são os atendentes de loja, os atendentes de padaria, os atendentes de supermercados, caixeiras, tá certo?
essas pessoas elas são obrigadas a conversar com você. Então chega lá, fala, eu quero comprar um produto. Essas são formas para você ir treinando o seu vocabulário, destravando a sua língua, tá certo? Porque você vai adquirir muito conhecimento, você vai conhecer palavras novas, tá certo? Então faça que você quer comprar um móvel, tá fazendo um levantamento de preço, analisando nas lojas, eu tô vindo aqui e tal. E nas suas simples palavras, não tente colocar palavras difíceis, tá certo? Se surgir alguma palavra difícil, seja na sua leitura, ou se alguém falar com você uma palavra difícil, não tenha vergonha, pergunte, o que significa mesmo essa palavra? Tá certo? E uma coisa bem bacana é sempre você olhar nos olhos da pessoa, igual eu tô olhando aqui, ó, para você. Eu tô olhando para a câmera, mas eu estou olhando para você, tá certo? Uma coisa que passa bastante convicção é você olhar nos olhos da pessoa. Imagina só, você numa entrevista, você nem olha no rosto da pessoa. Como que você vai convencer ela a adquirir o seu produto, a aceitar aquilo que você está querendo impor para ela? É difícil. Imagina só, vamos supor aqui que você está numa entrevista com a diretora, quer apresentar o seu trabalho, o seu portfólio, está tudo certinho, mas na hora da apresentação você não vai tão bem. Então é sempre bom você olhar nos olhos. Olha só como que essa pessoa não olha nos olhos. Olá, meu nome é Eduardo. Eu tenho aqui queria ver com a senhora, se a senhora deixa eu tirar foto das crianças aqui na escola. Aí eu tenho aqui minha pasta. Dá uma olhada pra senhora ver. Você vê como que não se passa ali uma confiança para a pessoa. Então olha bem nos olhos dela. Antes você pode ir praticar no seu dia a dia. Seja a conversa com os amigos, seja a conversa com os professores, seja a conversa com os seus companheiros de trabalho, seja aí onde você trabalha, pessoas da alta, seu patrão. As pessoas, a gente às vezes tem um medo de conversar com certas pessoas, o nosso patrão, por exemplo, achando que eles são seres superiores a nós. Não, eles são pessoas igual a nós, eles só têm responsabilidades maiores. Às vezes a gente fica com medo de não saber o que conversar com essas pessoas. Mas você pode, faça igual eu te falei, tenha curiosidade de conhecer. Por exemplo, você trabalha aí em uma loja, um supermercado, não sei. Aí você quer conversar com seu patrão, mas não sabe o que conversar. Você fica pensando, nossa, o pensamento dele é muito além. Então seja curioso, chega nele e começa a pergunta, faz a seguinte pergunta. Ô fulano, como que o senhor consegue administrar a sua empresa e ela vem crescendo a cada dia mais? Eu gostaria de saber como que o senhor faz para administrar, qual que é a sua perseverança, o que motiva o senhor a continuar firme nessa, porque eu sei que tem bastante dores de cabeça, o senhor ganha dinheiro, mas também tem muitas responsabilidades. Então você pode criar uma pergunta ali que ele vai estar conversando com você e conforme ele vai te respondendo, você vai interagindo com ele, você fala, olha, bacana, não sabia disso. E é coisas que você pode adquirir para você, para experiências de vida e para você levar para a caminhada aí da sua trajetória, tá certo? Então é no dia a dia que a gente vai adquirir conhecimento, é no dia a dia que a gente vai absorver essas coisas. E estão por aí essas pessoas que são pagas, os atendentes, eles são pagos para conversar conosco, para nos atender bem. Então você pode chegar lá como se quisesse comprar um móvel, como se quisesse comprar um eletrônico, tá certo? Essas pessoas são alvo aí muito bacana para que você possa desenvolver a sua oratória. Não tenha timidez, ninguém nasceu sabendo falar bem, ninguém nasceu sendo bom
na oratória, se desenvolvendo nas palavras. Então, quando você for fazer uma entrevista, quando você for aí falar com a diretora, tem algo para você fazer antes. Talvez igual eu disse, a boca é um pouco travada, a língua é travada para falar algumas palavras. Esteja sempre praticando leitura. Quando surgir na leitura alguma palavra que você não conheça, anote e faça uma pesquisa ali no dicionário ou no Google e você vai adquirir o conhecimento daquela palavra, tá certo? É assim que você vai tomando conhecimento das palavras, é assim que você vai melhorando a sua oratória. Antes de você for fazer uma entrevista com a diretora, antes você está na sua casa, você está naquela tensão, você vai passar por uma entrevista ali, oferecer um produto, é tudo ou nada, se você vai conseguir ou não a fechar ali com a escola. Então antes você relaxa, fica na sua casa, faça uns alongamentos, vira o pescoço para lá e para cá umas 2 vezes, se despreguice na sua casa para que você vá mais relaxado. Faça, tipo, tem uma técnica ali que você fazer massagens faciais no rosto, para que a sua boca mexa bem, para que as palavras fluam melhor, tá certo? Como se imagine você com 20 chicletes na boca e você mastigando eles por 10 segundos. Imaginem só. Isso você vai estar massageando a boca, você vai estar movendo os músculos e você vai perceber que quando você for pronunciar palavras, for conversar com alguém depois deste alongamento facial, as suas palavras vão fluir melhor, tá certo? Então tem os travas-línguas que a gente chama, que você vai estar treinando também para que você não venha tropeçar nas palavras, tá certo? Eu tenho aqui, eu vou te dizer, eu vou disponibilizar também em um PDF para você ir treinando em casa, tá certo? Aquilo que nós estamos falando aqui. Por exemplo, Joana, a Joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela, resolver. Olha para você ver como que trava a língua. Se a gente exercitar, a gente flui melhor. Jaca e berinjela resolveu dar um jeito, foi falar com Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho, que tal jambo e jabá. Em rápido, um rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. Filomena, Felícia, Fausta, Fonseca, famosa flor, farmacêutica, fez formidáveis fórmulas, fabricou formosos fortificantes e famosos fertilizantes, fazendo felizes frenéticos fregueses. Gaivotas graciosas gabavam galhardia dos gancheiros, gateando as garças, o gado e os gaviões. Olha só que tropeço, nós tentando fazer essas pronúncias aqui. Então no começo a gente vai tropeçar nas palavras, você viu aqui que em uma ou outra eu tropecei nas palavras. Ou às vezes a gente vai querer emendar o final de uma com o começo de outra. Mas esses travas-línguas são excelentes para que você vai praticando aí e você vai se desenvolvendo nas suas palavras, tá certo? Então também tem a postura. Como que você vai se comportar lá na hora? Uma é essa, você sempre olhar nos olhos da pessoa e você também pode estar articulando com as mãos, movimento com o corpo, nada fora do natural, tá certo? Você vai conversando e você pode mexer a sobrancelha, apresentando os fatos, apresentando o seu portfólio, explicando para a diretora ali, mexendo com as mãos não muito alta e nem muito abaixo da cintura, ela tem que ser um pouco acima da cintura as mãos e não tenha pressa de baixar as mãos e fazendo aquele movimento muito rápido, mas seja mais cauteloso, faça uns movimentos leves, olhe no olho da diretora, apresente o seu trabalho e ela vai se prender ali na sua explicação, no seu modo de falar, tá certo?
Então vá treinando isso em casa, tem tudo isso daí. A postura, você esteja bem reto, bem trajado, certo? Coloque ali uma roupa social, coloque ali uma roupa que combine, não mude muitas cores, vai ir num social mais escuro, tênis escuro ou sapato escuro, tá certo? Quando eu fui nas minhas primeiras escolas, eu comprei uma pasta como se fosse daquelas de empresário, de advogado. Aí coloquei o meu trabalho ali dentro para apresentar para a diretora, tá certo? Só que eu me policio para seguir no meu cotidiano. Eu não posso ser uma coisa dentro da escola e fora da escola ser outra. Eu não posso falar em gírias. Isso é um erro muito grande, falar em gírias numa entrevista, tá certo? Você pode não saber falar bem, mas se você falar formalmente, talvez uma língua coloquial, que é o sotaque aí da sua região, tá ok? Paranaense, gaúcho. Tem as pronúncias coloquial, mas tem a gíria e o informal. O bacana é você não falar gíria, não fala gíria, isso estraga qualquer negócio que você está tentando passar ali para a diretora, tá certo? Então, o vocabulário é isso, não falar em gírias, falar formalmente, olhando sempre nos olhos da pessoa, seja ela qual for, seja qual entrevista for, tá ok? E o que nós temos mais aqui? O vestimento a gente já falou, seja ali também formal na roupa, umas roupas que combinem ali, boa aparência, tá certo? Muitas coisas a gente não precisa falar, que também cabe a nós estar bem penteadinho, bem cheirosinho, chega ali, apresenta o trabalho para a diretora, tá certo? E vai ser super bacana, vai ser sucesso total. Você usando aí o cotidiano, as pessoas à sua volta, para você melhorar a sua oratória, praticar o trava-línguas, ler revista, ler jornais, livros, bons livros, isso vai te ajudar e muito nas suas entrevistas e para você se desenvolver melhor nas suas palavras, tá certo? O nervosismo é normal. Antes de você chegar para a entrevista ali com a diretora, relaxa, respira. Suga o ar e solte devagar, tá certo? Faça alongamentos para você aliviar a tensão, porque você tá numa tensão muito grande e está próximo a algo que você não passou por isso antes. Então relaxa, faça movimentos com a cabeça, vire para um lado e para o outro, para você aliviar a tensão, tá ok? Então lembrando, grandes oradores, grandes pessoas que falam em público, eles começaram do baixo. Eles nunca foram aquilo que eles são hoje. Eles começaram com medo, mas é preciso você dar esse passo inicial para que você rompa com este obstáculo, que é o medo. É no dia a dia, no passinho, um passo atrás do outro, que você vai chegar lá na frente ou lá no alto, tá certo? Então este é o nosso primeiro bônus. Espero que você, com estas dicas e estratégias que nós falamos aqui, você possa se desenvolver nas suas palavras e que flua aí da sua oratória, que venha aprender as pessoas ali na sua dicção, na sua fala e pronúncia, tá certo? Eu te espero no próximo bônus.